Edith, você que trabalha há mais de 10 anos com um grupo de pais de homossexuais. Acho que até 99 foi quando você... 97. 97, você montou o grupo. Você até então era uma mãe de 7 filhos ou 6 filhos e não tinha um filho gay. Você pensava parecido com alguma dessas pessoas que deram esse depoimento, por exemplo? Qual era o seu pensamento em relação aos homossexuais 15 anos atrás? O pior é que eu não pensava. Eu sabia que os homossexuais existiam, mas era uma coisa longe da minha casa, assim na periferia, na outra cidade. Eu não pensava. Para mim era uma coisa que na minha vida não existia a homossexualidade. É estranho isso, né? Porque uma professora universitária e não para pensar que pode ter um aluno gay, e claro que tinha uma porção, nunca parei para pensar, nunca. Não me passava pela cabeça qualquer coisa relacionada à homossexualidade, mesmo sabendo que a homossexualidade existia. E esse tipo de reação é comum entre pais que te procuram ou outras pessoas que até então não tinham preconceito, até descobrir alguém muito próximo que é homossexual? A pessoa tinha preconceito. Não tem ninguém que não tenha preconceito. Os preconceitos são internalizados na gente desde que a gente nasce. E não é só esse, são todos. Todo mundo tem preconceito. O bonito é aquele que luta para diminuir seus próprios preconceitos. Esse negócio de falar que não tem preconceito é a maior bobagem. Aliás, o maior preconceito é esse, é falar que não tem. Porque todos nós temos. Tanto os heterossexuais quanto os homossexuais têm preconceito. Eu trabalho com jovens homossexuais. Uma das dificuldades da gente lá é trabalhar os preconceitos deles, porque eles também têm preconceito. Eu tenho preconceito, graças a Deus, eu sou muito menos preconceituosa, infinitamente menos do que eu já fui, e eu fico muito feliz porque eu me sinto uma pessoa melhor. E quero amanhã ter menos preconceito ainda. Mas esse negócio de dizer que não tinha preconceito é uma bobagem. Não existe ninguém que não tenha preconceito. Todo mundo tem. E todos os tipos de preconceito. A nossa cultura está aí para nos internalizar esse preconceito desde que a gente nasce. Agora, está melhorando? Tá. Os preconceitos estão diminuindo, graças a Deus. Estão diminuindo. Mas está diminuindo aos poucos, e no meu trabalho com pais, ele ainda é enorme. Eu já sei perfeitamente que o último estágio, né, de diminuição do preconceito é dentro de casa. A maior homofobia, a maior violência doméstica que existe no Brasil contra jovens e adolescentes é, sem dúvida nenhuma, contra os LGBTs. Doutor João, você concorda com isso? Você recebe, não sei o que você recebe no seu consultório, se homossexuais ou pais de homossexuais, mas se recebe homossexuais, que acredito que sim. Sim. Eles demonstram que existe essa violência dentro de casa, não violência física, mas às vezes a dificuldade de aceitação. A pior violência que é a violência moral, que é a coisa da não aceitação, a rejeição do indivíduo no âmago dele. Porque uma coisa, eu já ouvi muitos pacientes meus, inclusive pacientes gays, etc. e tal, dizerem que preferiam tomar uma porrada do que ser discriminado dessa maneira, né? Você vê que, assim, o que é mais importante é que o indivíduo, a rejeição é uma das piores dores do ser humano. A gente tem pesquisas agora mostrando que a rejeição dói, e dói muito, e dói como dor física. E continua doendo. E continua doendo sempre, porque existe a alma. alta rejeição, porque ele parte de uma não aceitação dele próprio. É isso. Né? E você vê que na nossa sociedade existe uma rejeição que é maior que tudo, um preconceito maior que tudo, que é a rejeição do carinho, do amor, da afetividade. O que você vê aí na televisão é livre, a violência é livre. Você tem filmes de violência, você tem videogame de violência. A violência pode passar o tempo todo, a violência atrai atenção. Todo mundo curte a violência, aquela coisa legal, adora ver. Agora, o carinho não é cultuado. Então você vê que até mesmo o casal heterossexual que é dito como normal, porque é a maioria, simplesmente porque é a maioria, você vê um casal se beijando
num shopping, alguma coisa, já é agressivo para muitos. Ainda é agressivo para muitos. Eu já vi gente, já vi amigos meus, já fui chamado a atenção por estar com a minha namorada, com a minha noiva, etc. e tal. Já fui chamado a atenção por estar fazendo carinho em público. Então, quer dizer, existe um culto, uma coisa totalmente díspare com o que é natural do ser humano, né? Isso é inaceitável, isso é muito preconceituoso. Vangi, o que você acha desse tipo de opinião? Das pessoas que acham que, como aquele senhor, por exemplo, jornalista, agora não me recordo o nome, mas que ele fala que os casais homossexuais se beijam olhando, querendo, como um desafio, de sou gay e daí? Primeiro assim, eu acho que não é generalizado isso que ele falou. Tem muitos casais homossexuais que andam na rua de braços dados, dão beijinhos. Naquele padrão, como o João acabou de falar, aceito, porque mesmo entre heterossexuais, a afetividade em locais públicos, assim, explícita, um pouco mais apaixonada, também causa estranhamento. Mas, sem dúvida, causa muito mais estranhamento o casal homossexual. Assim, o que esse senhor disse, acho que ele deve ter visto na rua, um ou outro, sim, talvez se beijando, querendo provocar, porque adolescentes, casais de adolescentes heterossexuais também fazem isso. Ficam se beijando. Quer dizer, então, ele está fazendo uma diferença. O que me chamou mais atenção foi a fala de um garoto falando que leis para proteger homossexuais seriam, então, uma contradição, porque é contra a igualdade, porque está diferenciando. Mas não é, isso é uma correção de rota. Né? E haja vista os ataques homofóbicos que têm ocorrido na cidade de São Paulo, numa região central e bem policiada, que é a Avenida Paulista, a quantidade de ataques que ocorreram. Quer dizer, então, a gente precisa, não é uma proteção especial, é apenas a tipificação do crime torpe, por motivo torpe, que é o crime de ódio. Isso. E é interessante porque esse menino que disse que os jovens estavam se beijando, aquele senhor que disse que os jovens estavam se beijando e olhando como se estivessem fazendo desaforo, isso é uma das maneiras de dar uma resposta ao preconceito, né? A rejeição da sociedade. E a percepção dele de estão me provocando é uma coisa muito subjetiva também. Totalmente. Mas às vezes estão. Podem estar. Porque eles estão dando o troco, eles estão atirando de volta a pedra que eles receberam de montão. E aí tem alguns que atiram a pedra de volta. E lá no nosso projeto, quando eles entram assim, eu dou graças a Deus. Porque pelo menos eles têm uma energia que a gente pode direcionar para algo bom. O pior é quando eles entram com a baixa autoestima no dedão do pé, deprimidíssimos, nós temos 5 e sem capacidade terapeutas de reagir, né, atualmente na nossa ONG para cuidar de meninos que tentaram suicídio, que falam de morte o tempo todo. Isso é um absurdo. Sabe o que a sociedade faz com essas crianças. Mas sabe o que eu acho interessante? Que assim, pode ser algo da fase do indivíduo. Por exemplo, o indivíduo que nasceu heterossexual e chega à adolescência, ele vai querer agredir com muitas coisas. Se ele é homossexual, se ele é homoerótico, ele vai agredir com outras. Mas é bater de frente como bate o adolescente, seja hétero ou homoerótico. Tanto faz, ele vai bater, é da fase do ser humano. Também. Como a gente falou desse negócio da violência, eu queria voltar com a doutora Berenice para fazer uma pergunta para ela, que era, aliás, a opinião dela sobre a criminalização da homofobia. Doutora, está me escutando? Estou escutando. Queria que você me desse a sua opinião sobre a criminalização da homofobia. A senhora é contra, é a favor? Absolutamente a favor, né? Nós não temos como não ter uma legislação que diga para todos, e até tem um caráter até pedagógico, né? Tem uma lei assim, olha, é crime discriminar homossexuais, né? E depois assim, é o que está faltando, né? Porque assim, a justiça consegue conceder muitas coisas, mas não consegue criminalizar. Alguém ser condenado, precisa ter uma lei que diga que é crime. Essa aí é uma regra geral e universal. Então, é indispensável, sabe, as pessoas tomarem até consciência de, olha, é crime discriminar homossexuais. Eu queria perguntar para o João, posso?
João, por que tu usa tanto, só usa a expressão homoerótico e não usa a expressão homoafetividade, homoafetivo? Tanto faz. Eu estou acostumado a usar o homoerótico, né? Mas homoafetividade pode ser usado da mesma forma, dá tudo na mesma. Né? Posso te dizer uma coisa? Pode, fica à vontade. Essa semana passada, quando eu estive em São Paulo, estava lá na São Paulo Fashion Week e tal, e um rapaz me reconheceu e veio falar comigo, ele veio me agradecer, sabe, por ter criado essa palavra, dizer assim, coisa boa que a senhora revelou o óbvio. Ou seja, as nossas relações não são de natureza erótica, não são de natureza sexual, elas são de natureza afetiva. E nós temos um envolvimento de natureza afetiva, nós temos amor pelo outro. Existe sexo, existe, mas essa não é a referência principal. São homoafetivo e homoerótico. Não são só homoafetivas, nem só homoeróticas. Eu entendo o vínculo sexual, de natureza sexual. Não é isso que está querendo proteger e não é o que há mais visibilidade na relação, né? Toda a discussão, por exemplo, com relação ao beijo. O beijo é uma manifestação de afeto, não é nem uma manifestação erótica. Né? Eu entendo o que a senhora está dizendo. É que eu expresso apenas como um termo técnico que a gente usa dentro de medicina, etc. e tal, onde é aprendido que você diz que o homoerótico é referente assim, àquele indivíduo que se erotiza pelo mesmo gênero. Só isso. Né? Não, eu queria só assim, eu entendi o que a Maria Berenice quis dizer, assim, inclusive que acho que até foi citado durante o julgamento do STF, o termo por ela criado, união homoafetiva, acho que juridicamente ele abriu uma picada enorme no meio de uma densa floresta de preconceito, porque quando o Supremo julga que a união homoafetiva é uma entidade familiar, essa palavra que ela criou ajudou a justiça a considerar um casal homossexual como uma união homoafetiva, uma entidade familiar. É mais abrangente. Porque você tira um pouco o sexo da... E assim, houve uma mudança do conceito de família, né? Antigamente família era só aquela do casamento, que não aprecia nada, nem sexo, nem carinho, nem afeto, nem nada. Agora se fala em famílias, né? Direitos das famílias. O que se começou a valorizar no momento que se reconhece como uma entidade familiar, tá em relações fora da ideia do casamento. União estável, por exemplo. União estável é um das pessoas pela afetividade. Ou seja, quando a Constituição Federal diz que a união estável é uma família, uma entidade familiar, está dizendo que é uma relação de afeto, porque não existe nenhum documento, ela não está formalizada para ela existir como tal. Então, assim, deu significado ao vínculo da afetividade. E foi por isso que eu quis fazer esse link. Então, se relações de afeto, né, fora do casamento, são uma família, se as uniões de pessoas do mesmo sexo também são um vínculo marcado pela afetividade, olha, obviamente essas uniões, elas são sim uma entidade familiar. Foi esse o silogismo que eu quis criar ao criar o termo. Doutora Berenice e todo mundo aqui, uma coisa que eu queria falar que eu acabei esquecendo. Quem quiser fazer perguntas pelo Twitter, fica à vontade, usa a hashtag DebateLGBT para que a gente possa pescar a pergunta aqui e passar para os nossos convidados. Eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira é da Pati 2010. Edith, qual é a primeira atitude que você toma quando chega um pai que não aceita o filho homossexual? Eu tento fazer com que ele se identifique comigo, porque eu também não aceitei o meu. Né? Da mesma maneira como esse pai é preconceituoso, tem o preconceito internalizado, eu também tive. Então eu converso com ele com muita... Como é que eu posso dizer? Eu tento entender o lado dele e tento que ele se identifique comigo. Eu tento me lembrar de como foi para mim, para poder entendê-lo, né? E tento dar a mão para ele, para levá-lo à aceitação na medida do possível, né? Com o processo no ritmo dele. E é esse o trabalho do GPH.